Ótima terça-feira. Vamos aguardar mais um pouquinho, porque eu acho que o recado que eu tenho para passar hoje é um recado interessante e que envolve o interesse de vários pais e educadores. Bom dia, bom dia. Vou ficar aqui mais no aguardo um pouco, tá? Para a gente começar a conversar. O tema é: a quantas anda o nível de motivação, de interesse das nossas crianças por atividades que não estejam diretamente relacionadas à tecnologia. Isso é muito interessante que nós pensemos, que nós nos preocupemos, porque ainda ontem eu estive com uma criança que me disse que o mundo real não desperta nela, na criança, nenhum interesse. Que, no caso, ele acha muito mais interessante as brincadeiras no celular, os joguinhos eletrônicos e as séries coreanas, onde a ênfase maior é na questão da morte, do extermínio das pessoas. Eu fiquei muito preocupada, porque essa criança ele tem apenas 11 anos e alguns meses. E quando ele diz que tanto faz viver como não viver, como é que ele está introjetando as questões da vida? Como é que ele está construindo os valores da existência? Isso é muito, muito preocupante. Pais, mães, responsáveis, como é que está a dinâmica do dia de suas crianças? O que é que eles têm feito além das aulas online e, neste mesmo momento, concomitantemente com as aulas presenciais, como é que eles têm chegado em casa? Como é que eles têm se relacionado com os responsáveis? Qual o nível de energia deles para a atividade, para a recreação? Será que eles têm brincado com os elementos chaves da década de 60, de 70? Bicicleta, correr na rua, nos condomínios, até porque hoje não se pode mais nem correr, não é? Nem brincar ao ar livre. E eu me preocupei muito com isso porque ontem mesmo falaram da tecnologia metaverso. Então, no futuro muito próximo, seremos também avatares. E o sentimento, a experiência humana, o relacionamento com os elementos da natureza, nos causa em cada um de nós uma compreensão, uma emoção muito particular. E o meu receio maior nesse século XXI, ainda mais com esse micro-organismo no ar e com suas variantes, é que nossas crianças elas não consigam chegar na fase adulta psicologicamente preparadas para as pancadas que a vida sempre nos dá. Por mais que nós nos protegemos, por mais que nós nos cuidemos, haverá situações que você não vai ter uma resposta. Haverá situações que você vai se frustrar. E as crianças de agora, elas têm um limiar muito pequeno para a frustração. Elas têm que ser atendidas de pronto, de imediato, na necessidade delas, no aqui, no agora, e o resto fica bem para depois. Eu não concordo. Eu acho que nós devemos também colocar limites, estabelecer para eles critérios de ganhos, não é? E como valorizar esse ganho e mostrar explicitamente que viver não é uma coisa tão simples, unicamente só de resultados positivos em cima dos erros deles. Se eles erram, eles também devem ser punidos. E se nós, como educadores, também erramos com a nossa missão, achando que está tudo bem deixar o filho no quarto, no computador, por 6 horas seguidas, se não termos esse olhar atento de que ele não tomou banho, não escovou os dentes, não fez a higiene corporal, Bob querido, a gente fica muito preocupada, porque este mundo robotizado, ele veio para ficar. No sentido da tecnologia, ela veio para ficar. Não haverá um mundo a posteriori próximo do que foi o mundo até a década de 80. Não haverá. Esse é um ponto. Mas o outro ponto, bom dia, bom dia. O outro ponto é como nós, educadores, pais, mestres, como é que nós estamos lidando para estimular em nossas crianças
a compreensão de que existe um mundo virtual, existe toda essa parafernália tecnológica, mas anterior a isso, existem pessoas. Existem pessoas que se relacionam, que se preocupam umas com as outras. Existem pessoas que estão buscando esse sentido maior na vida. Por que que nós somos o segundo país em depressão no nosso globo terrestre? Inclusive depressão infantil. Por que que nossas crianças têm adoecido da psique? Não tem nenhum estímulo para a vida real. E aí então, Bob, quando eu ouvi de uma criança que para ele tanto faz como tanto fez viver, e quando eu observei a expressão dele fisionômica, os cabelos desleixados, não tinha feito a higiene corporal e tinha assistido umas séries coreanas que o objetivo final é matar, matar e matar, eu comecei a perceber que isso é deveras preocupante, gente. Deveras preocupante, porque as crianças de agora estão absorvendo informações e deformações que vão contribuir sobremaneira para a compreensão deles do que é a vida, o prazer de viver, brincar. A ludicidade está ficando meio abafada. Criança precisa brincar, se relacionar, andar de bicicleta, não é? Colher frutas das árvores, saber o que é uma mariposa, saber o que é uma borboleta, a transformação, né, da lagarta até chegar à borboleta, entrar nessa sincronia do mundo natural. Isso é fundamental para que consigamos ter uma pessoa que consiga gerenciar as situações, contemplar as paisagens e ter um emocional bastante focado na questão existencial, né? Quem sou, como estou, o que pretendo fazer por mim e para o outro que está comigo. A gente não pode perder o sentido de que estamos aqui para nos relacionarmos. Por mais que a tecnologia venha, porque ela veio agora mais que nunca, né? Ela veio para ficar. A gente não pode permitir que nossas crianças elas entendam que isso é apenas o mundo. A tela do computador, a tela do celular é o seu mundo. E a criança não interage com os irmãos, muitas vezes, com os primos. Ela não sente prazer em sair do seu habitat, que é o seu quarto. É o único prazer que ela sente, na verdade, é estar conectada com a tecnologia. Então imagina alguém com 10, com 11 aninhos, com 12 aninhos, que se sair de casa para alguma coisa assim extra, por exemplo, ir ao médico, ao dentista, ele passa mal porque ele não está levando o celular. Como é que fica isso? A tal da nomofobia, pânico de ficar desconectado. Então, assim, as nossas crianças estão sofrendo sobremaneira uma pressão externa e uma pressão interna nos dias de agora. E nós não devemos achar isso uma coisa natural. Observe como é que eles pegam o lápis. Se eles têm já o traçado fino, uma coordenação motora fina ou uma coisa mais rabiscada. Porque muitos deles, com as aulas online, não foram estimulados a escrever a letrinha cursiva, a usar o lápis para fazer seus textos, para fazer seus comentários. É tudo digitado na tela e encaminhado para o professor, para o educador. Que a gente também tem que ver essa questão, né? Até onde pode ser tecnologia e a partir de onde tem que ser uma educação partilhada. Então, voltando a essa criança, o que é que acontece? Ele deixou claro para mim que não sabe mais se para ele é importante ficar ou não ficar, sair ou não sair, pentear os cabelos, ter esse sorriso na face. Não vi sorriso algum, em momento algum nele, e isso é muito, muito preocupante e convidativa a muita reflexão. E disse para mim que a série coreana que ele estava assistindo, e que assistiu toda, porque ele conseguiu a senha do Netflix e fez todo o apanhado de informações, disse que aquilo ali é que é a vida é morrer. Cérlica, a vida é morrer. E aí? E ao mesmo tempo eu remoto para minha infância e para minha adolescência. Tem um meu amigo aqui comigo,
para conversar como é que foi um pouco da nossa adolescência, da nossa infância. Gente, a gente aguardava com ansiedade chegar o final de semana para encontrar os amigos, para, sabe, ir para balada. Na época era chamado mais de assustado, né? Encontro de brotos. A gente tinha essa afinidade com o contato social, com as músicas da época, que por sinal músicas lindas, na década de 70. Então a gente tinha todo um formato que nos conduzia para o afeto, para o relacionamento. Porque nós somos, desde sempre, seres gregários. O homem da caverna só conseguiu chegar nesse homem de agora porque se agruparam, porque se reuniram, porque se ajudaram. E aí foram desenvolvendo e evoluindo toda a parte neuronal e química. E estamos aqui no 3º milênio. E que na minha infância o 3º milênio era uma coisa muito longe. Talvez nem chegasse lá. Mas estamos vivendo o 3º milênio. E muitos de nós nascemos no milênio passado. Então, voltando para as crianças de agora, precisamos observar o nível de motivação dessas crianças. Precisamos observar, minha querida, todo sentido, Gracinha. Se quiser participar, pode entrar comigo, viu? Precisamos observar o nível de interesse dessas crianças, a interação deles com os primos, com os irmãos, com os pais, com os colegas e como é que está a vida emocional dessa criança. Porque, gente, existe e está explícito que boa parte delas está vivendo um niilismo, uma ausência total de sentido, de motivação para o dia seguinte, sabe? Esses estímulos tecnológicos estão assim, vindo de uma maneira muito maciça e às vezes até meio invasiva. Existe mundo além dessa telinha. Existem pessoas que estão ávidas por esse contato, por essa relação, por esse aperto de mão. Existe e é necessário. Somos seres gregários. E aí então você vê as nossas crianças, boa parte delas, em depressão moderada e algumas delas depressão profunda, porque já pequenininhas perderam o sentido da vida. E não adianta a gente se culpar e ficar se lamentando e achar que realmente tem uma parte substancial de culpa de nós, adultos. Tem. Mas o que fazer para conseguir reconectar essas crianças com o mundo lúdico, com o mundo da natureza, dos pássaros, das árvores? Tem criança de 8, 9, 10 anos que não brinca na areia, porque os pais têm medo que peguem algum micróbio. Tem crianças que não sabem nem o que é diferenciar uma árvore, uma mangueira, de uma jabuticabeira, de uma goiabeira. Não sabem, porque não vivenciam, não tocam, não veem isso nem em livros, nem na vida real. E o resultado qual é? O resultado são crianças ansiosas, são crianças muito temperamentais e muitas vezes desprovidas desse afeto tão necessário para a construção da nossa existência. Nós somos seres de afeto, somos seres de relacionamento. E claro que a tecnologia é uma criação nossa, né? É uma ferramenta que nós desenvolvemos e cada vez mais vamos otimizando, vamos aperfeiçoando. Ótimo, ótimo. Mas não é só isso. A vida é muito mais que isso. Então eu fico aqui pensando, né, baseada na conversa com essa criança ontem, pensando o que é que ele tem como estímulo, tem como energia, combustível para os dias seguintes. Já que deixou claro que tanto faz como tanto fez e que morrer é óbvio. Morrer é óbvio, mas não com essa frieza, com essa compreensão, com essa significação que ele está tendo, não é? Então, vamos pensar muito sobre isso, vamos acompanhar sistematicamente quais programas, quais jogos nossos filhos, nossos netos têm jogado, têm brincado nesse mundo tão cheio de magia, mistérios, mas também de armadilhas. Eu não concebo, aos 57 anos de idade, que as nossas crianças percam o entusiasmo, percam a vontade de estar com outras crianças. Isso na compreensão, além do fato da psicologia, na compreensão mesmo do sentido da vida,
é que a gente está aqui sempre estimulado, sempre buscando essas informações, esses encontros com os amigos, para também dar mais sentido à nossa existência. Bob, Roberto, a gente sabe que uma vez por ano a gente se encontra. Nós fomos colegas de infância, adolescência e o comecinho da fase adulta. E graças também, temos que reconhecer a tecnologia, uma de nossas amigas nos reencontrou nesses grupos, né, nessas redes sociais da vida e conseguiu convergir, conseguiu aglomerar, conseguiu reunir esse grupo de alunos da nossa infância, né? Da primeira infância, da segunda infância e da adolescência. E a gente, quando se encontra presencialmente, a gente entende que é infinitamente mais saboroso esse encontro real, porque a gente vai brincar entre nós, os cabelos grisalhos de alguns, tá no segundo casamento, outros, como é que tá a vida, vai brincar de viver. Então a gente sai desses encontros, pelo menos eu saio, extremamente energizada. E nesse ano, para minha alegria, quem teve no encontro com a gente foi a minha mãe, para representar ou para contemplar a geração anterior à nossa. Então a minha mãe esteve conosco para a gente também participar com ela dessa ludicidade, desse encontro de amigos de infância. E aí eu pergunto, baseado na criança de ontem, qual será o estímulo que ele ou ela vai ter para daqui a 10, 15 anos reunir os seus coleguinhas de classe? Se é que ela conseguiu estabelecer vínculos com esses coleguinhas, não é? Então a depressão infantil, ela existe, ela não é uma coisa que a mídia criou. Muito bom, né, Bob? Nossos encontros são saborosos, porque lá a gente é o que a gente é. Quem engordou, quem emagreceu, qual foi o fato relevante, as piadinhas que uns trocam com os outros, piadinhas pertinentes, ninguém, logicamente, vai invadir o espaço do outro. E a gente tem até um grupo no WhatsApp, e a gente sempre conversa. E pasmem vocês, eu faço parte de vários grupos também na minha área profissional, mas na área pessoal, esse é o grupo que mais tem mensagens, porque a gente se respeita, porque a gente estimula um ao outro, porque de repente a mãe de um de nós está doente, a gente também partilha dessa dor, o outro colega vai fazer uma cirurgia, a gente vai também dividir esse movimento de procurar um médico, dar um suporte. Isso dá sentido à vida. Isso dá sentido à vida. Então, quando você ouve a criança falar que tanto faz como tanto fez, que morrer é uma boa, aí como é que a gente pode pensar numa solução de continuidade? Como é que a gente pode entender que essa criança ela vai ter energia, ela vai ter condições de desenvolver a sua psique para projetos futuros? Se para ela tanto fez como tanto faz. Prestemos muita atenção. Vamos lá, Paulinha, entrar comigo, meu amor. Já que você trabalha com crianças e pré-adolescentes, prestemos muita atenção no grau de motivação das nossas crianças. Eu acho que no quantitativo maior, elas estão depressivas. Elas estão precisando de um olhar mais afetuoso, tá? E sem culpa. Não vamos nos culpar. Vamos ficar atentos ao nível de energia dessa criança. O que é que ela está entendendo da vida, nessa turbulência toda, e que faz os olhinhos dela brilharem? Como é que está isso? Porque não tem brilhado, né, Paulinha? Você quer falar? Se você quiser entrar, você é muito bem-vinda, tá? A gente vê que as crianças, assim, poucas delas têm essa conexão com a inteligência natural. E aí eu posso falar, não é? Que um irmão meio sobrinho e meio neto meu, ele já descobriu essa conexão com a natureza. Paulinha poderia falar. E ele fotografa momentos lindos da natureza, e que talvez os colegas da idade dele não se apercebam, porque estão no Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V e não param para observar uma gotícula d'água numa folha e fazer daquilo ali uma imagem que fala por si. A gotícula d'água numa folha, o voo inicial de uma borboleta. Então, Paulinha, parabéns, parabéns pela forma de condução do afeto, pela forma de condução da conexão do seu irmão, que talvez seja também meu irmão por afinidade, ou meu filho, ou meu neto, porque a nossa família ela é muito múltipla, é uma família múltipla, como se fala agora, e eu fico muito encantada quando eu vejo as fotografias dessa criança, desse adolescente, não é mais criança,
mas voltado à sensibilidade, voltado às nuances da vida, ao pôr do sol, ao formato das folhas das árvores, aos animaizinhos. Gente, isso aí é muito valoroso, tá? E para boa parte deles, pré-adolescentes e adolescentes, isso não tem a menor importância, não tem o menor significado. E que bom que há crianças que estão conectadas com esse bem-estar maior, né? Com esse olhar mais apurado sobre as questões da vida. É verdade, né? Paulinha está falando que o pedido de Gabriel está cada vez mais difícil de se ver por aí. O pedido de Gabriel está cada vez mais difícil de se ver por aí, em adolescentes da idade dele. Deve ser o perfil do Gabriel. Eu concordo sim, Paulinha. Até o olhar do Gabriel, já que ela mencionou o nome, o perfil, certo, eu entendi. O Gabriel, ele tem um olhar generoso, ele tem um olhar que nos convida para o encontro, sabe? Lindo demais, ele já está preocupado em fazer um projeto como jovem aprendiz, conversou comigo um dia desses. Então você vê que essa criança ela está sendo muito bem conduzida, esse adolescente está sendo muito bem conduzido. Parabéns para Paulinha, parabéns para os pais de Gabriel, para o irmão de Gabriel, porque você entende que eles estão proporcionando a esse adolescente um sentido. E ele está absorvendo esse sentido. E ele é doce, ele fala manso, ele fala com o olhar, ele fala com carinho. Então, para mim, eu fico cada dia mais encantada quando ele prioriza os flashes da vida real na sutileza, na delicadeza. Ele é um adolescente muito educado, muito delicado, utiliza as ferramentas tecnológicas, mas também não deixa de reservar um espaço para as coisas, para as situações da vida real. Inclusive o item, né, natureza. Ele faz cada registro fabuloso. Paulinha, você quer falar alguma coisa sobre isso, sobre a questão da conexão dos nossos jovens com o bem-estar natural? Porque, assim, é preocupante demais só e unicamente eles sentirem prazer numa tela de computador. É muito preocupante porque, gente, a vida não é só a tela do computador. A vida não é só esses filminhos cujo objetivo final é morrer ou matar. A vida também é sorrisos, a vida também é abraços. Inclusive, sorrisos, abraços, encontros, amigos, toda essa magia que faz da existência algo interessante, algo muito legal. Então, quando você vê que o Brasil está no segundo lugar no ranking de depressão no nosso planeta Terra, eu fico muito preocupada. Quais valores, quais critérios, quais estímulos terão essas pessoas daqui a 15, 20 anos? Né? Vamos entender isso e vamos, assim, tentar intervir para chamá-los para a vida do afeto, para chamá-los para essas questões da existência prazerosa, que é justamente a inter-relação, a conexão com a natureza. A gente pode falar mais sobre esse tema, sim, em uma outra oportunidade. Está no intervalo de uma reunião, beleza. A gente pode marcar numa outra oportunidade, porque esse olhar apurado, vamos marcar, Paulinha, esse olhar apurado do Gabriel é assim, apaixonante. É apaixonante. Ele cresceu, ele desenvolveu sempre com essa forma mais carinhosa de conduzir a vida. E a gente sabe que nós temos várias inteligências. O ser humano é dotado de inteligências múltiplas, não é? Como bem falou na década de 90 o Howard Gardner. Mas a inteligência do afeto, a inteligência afetiva, ela dá um tempero maior à pessoa que possui e às pessoas que se relacionam com essa pessoa. Então, para mim, é sempre bom, Paulinha, embora não tenha com frequência contato com o Gabriel, mas é sempre bom estar com ele, porque eu aprendo. Ele está com 14 anos agora, ou 16? Gabriel, 14, 16. Quando puder, você me responde. E você vê que ele tem toda uma compreensão da vida, mais leve, mais serena, mais respeitosa. A relação dele com os pais é muito bonita, ele sempre ouve os pais, sabe? 15 anos. Então, assim,
É para a gente entender que em meio a essa chuva de informações e deformações, a gente consegue encontrar pérolas, não é? Diamantes nessa confusão toda planetária. Porque agora o importante é o cara ter, né? O consumismo está muito desenfreado. Você vale pelo celular que você tem, você vale pelo vestuário que você veste, você vale pelas bijuterias ou joias que você usa. Esses dias o marido de uma amiga veio aqui e ficou encantado com ele, porque ele conversa sobre tudo. Passaram horas conversando. É exatamente isso, ele conversa sobre tudo. Ele tem uma compreensão do mundo, das ideias, né, das várias situações da vida muito interessante. Ele desenvolveu bem a inteligência cognitiva, mas também, paralelo, a inteligência afetiva. É muito bom conversar com ele, Paulinha. Uma vez eu conversei com ele tinha 14 anos. Ele já se mostrou preocupado também em desenvolver alguma atividade laboral para participar da dinâmica familiar em casa, da dinâmica financeira em casa. Cara, eu achei isso muito lindo, eu achei isso de uma grandeza, sabe? Uma coisa assim. Quantos adolescentes estão preocupados já em desenvolver o projeto do jovem aprendiz? Você conta nos dedos. Às vezes você quase que obriga o seu adolescente a desenvolver, a começar a despertar para o mundo laboral. Ele não. Ele próprio perguntou para mim, como RH, como é que ele poderia fazer para desenvolver, para se mostrar ao mercado de trabalho. Na época ia fazer 14 anos, 13 para 14 anos, sabe? E é muito agradável conversar com ele, é muito bom. É como se você estivesse aprendendo com esse aprendiz. A ideia, eu sinto isso, aprendendo com esse aprendiz. E os olhinhos dele, quando ele conversa conosco, com as irmãs, com a irmã, com o irmão, com os pais, com os tios afins ou irmãos afins, é um olhar de interesse, é um olhar de fascinação, de dedicação. Ele olha na nossa íris, ele encara a nossa pupila e ele interage com a pupila. E, claro, é uma coisa assim valorosa e que a gente tem que prestigiar, tem que valorizar, tem que alimentar esse viés existencial que tem o afeto envolvido, tá? Para que também entendamos que é por aí, Não é natural, não é uma coisa real que nós compreendamos que a indiferença, a frieza, o desânimo e o auto-amor não existam. Isso contraria. Hora do secar. Sim. Boa consulta, Bob. Boa consulta. Então, pessoal, a ideia mais é essa, a gente entender que a tecnologia veio para ficar, é um caminho sem volta, beleza. Mas também existem muitas outras coisas importantes, além dessa conexão com a máquina, com a tecnologia. Então, que pensemos sobre isso agora, sempre, porque nossas crianças não estão felizes, em sua maioria, não estão felizes. E os pais, por sua vez, até nem entendem, né? Acham que ele está no quarto, depois do almoço, quando almoçam até às 18 horas, é uma coisa natural. Ele está, sabe, compenetrado, ele está inspirado em alguma atividade, mas às vezes não está. Às vezes o sentido da vida não está mais existindo com alguém com 12, 13, 14 anos que fala que morrer pode ser uma ideia. Já está sinalizando, eu não estou legal. Para mim morrer é nenhuma. Quando viver é que é a grande sacada. Viver é que é a grande sacada, né? Então vamos pensar sobre isso e eu me coloco à disposição também, porque tem agora o universo, o metaverso, está vindo com tudo, né? E que, claro, a gente pode facilitar vários processos da vida real, inclusive na área de recursos humanos, através da tecnologia. Beleza, problema algum, eu utilizo. Eu, quando estou com o processo seletivo em andamento, nesse primeiro momento, eu filtro os profissionais que eu irei convidar para o momento presencial via web, via entrevista web. Tudo bem, temos o vídeo currículo, onde os profissionais se apresentam no máximo em 2 minutos e meio pelo vídeo currículo. Maravilha! São ferramentas que vão nos aproximar mais para esse momento seguinte, que é o momento presencial, para a gente sentir as competências técnicas, as competências comportamentais desse profissional para aquela vaga em questão. Beleza, isso é um fato.
Mas o outro fato é a gente observar, aí voltando para as crianças, que muitas delas não estão conectadas com a existência. Elas estão muito mais assim, robotizadas e estimuladas a manter os joguinhos de guerra, os joguinhos de morte, e não olham ao redor e não têm amigos reais para conversar e não querem participar nos encontros de família e não estão preocupados com a autoimagem, com a higiene corporal, com os cabelos, com as unhas. Isso é adoecedor. E eu não posso, como educadora, como profissional que cuida de gente, achar que está tudo bem, porque não está tudo bem. Está tudo bem quando o adolescente ele tem esse encontro consigo, como o Gabriel. Está tudo bem quando esse adolescente expressa, verbaliza o que ele sente. Está tudo bem quando ele se conecta com as nuances da vida, com os detalhes mais sutis da vida, a natureza, os animais, a paisagem, se está claro, se está escuro. Quando ele fica atento a esse universo que o cerca e tem um parecer e tem um olhar sobre isso, aí está tudo bem. Mas não está tudo bem quando as nossas crianças estão muito tristes, estão desmotivadas e os pais também atordoados, sem saber o que fazer. Muitos deles levam ao psiquiatra, que algumas vezes, ou na maior parte das vezes, já sugerem uma medicação psicotrópica, um psicotrópico, e aí então a criança vai ficar, talvez, com a felicidade mascarada, né? Pela ação da medicação, mas em desuso ele volta a deprimir, ele volta a murchar, porque nada não tem sentido. E na verdade, agora mais que nunca, a gente tem que buscar o sentido da vida. Porque perdemos pessoas próximas, distantes, temos uma mídia extremamente tóxica muitas vezes, né, que deformam os dados reais, que até supervalorizam a morte e a gente fica naquele estresse, caramba, e aí, seria o próximo? Como é que tá isso? Então, filtrar o que a gente assiste, fazer a nossa higiene mental, a gente se conectar com essas questões que nos proporcionam bem-estar. Isso certamente não tem preço, não. Isso tem um valor, tá? E caberá a nós, como educadores, caberá a cada um de nós esse olhar apurado sobre as nossas crianças. Esse olhar, sabe, muito perceptivo de como é que está a nossa criança. E aí não é difícil você perceber, porque você vai sentir o grau de entusiasmo, o grau de vida. Como é que tá? Adriana, bem-vinda. Ótima terça-feira. O grau de vida, o grau de contentamento ou o inverso, sabe? A prostração da criança, a falta de energia para começar o dia, acordar muito tarde, não tomar o café da manhã, não fazer higiene corporal básica, sabe? Dormir muito tarde, regredir no comportamento orgânico, no comportamento fisiológico, voltar a fazer xixi na cama, tá muito mais acanhado, os ombros caídos. A gente tem que ter esse olhar bastante apurado, gente, porque são tempos novos e tempos difíceis. E também, de alguma forma, tempos adoecidos. Então, como é que a gente consegue se manter bem? Porque também eu passei por percalços psicológicos terríveis, mas, de qualquer maneira, a minha pulsão de vida, em mim, ela é infinitamente maior que a pulsão de morte. E a mídia de agora, as informações de agora, convidam e alimentam a pulsão de morte. Então, se nós, quando eu fui criança, nos encontramos agora, após 40 anos, e nos divertimos como crianças, e tiramos brincadeiras uns com os outros, e colocamos nossas mães nesse circuito, nossos pais, é porque a gente conseguiu desenvolver o afeto numa nice, numa boa, né? E a gente brinca de viver, porque quando a gente sabe que tem muitas mensagens no grupo do WhatsApp, do grupo da infância, a gente tem um prazer de ler. E muitas vezes, de um dia para o outro, são 320, me corrige se eu estiver errada, Bob, 325 mensagens, 350 mensagens da noite para o outro dia. Mas assim, mensagens que brincam de viver, mensagens que nos convidam ao lúdico,
ao sorriso, ao riso, à gargalhada. Isso é muito bem-vindo. Já outros grupos, a gente passa uma semana, 2 semanas sem uma comunicação sequer. Sem uma comunicação sequer. Então, a proposta é a gente ver a quantas anda, tá? A questão emocional de nossas crianças, entender que não é normal, não é saudável, não é natural uma criança estar sempre prostrada. Isso tem que ser visto com um olhar muito clínico, com um olhar muito esmiuçado, para que a gente consiga compreender como é que nós poderemos ajudar essa criança, tá? Pais, educadores, fiquem muito atentos, Não temos que associar a infância e a adolescência à tristeza e à morbidade. Muito pelo contrário. Infância, adolescência é o desabrochar para a vida. Então, o encantamento com a vida como o Gabriel tem, eu queria muito, se possível, fazer uma live com o Gabriel, porque, embora tenha 15 anos, ele tem muito para nos ensinar, viu, Paulinha? Se der depois uma live com o Gabriel, eu te agradeço, porque andando contra essa questão toda dos adolescentes, ele está sempre disponível para observar e para se conectar. Ele observa e se conecta com os elementos da natureza. E isso é bom, isso é muito importante e é necessário para que ele se torne um adulto saudável, um adulto equilibrado, um adulto, sabe, que tem o cerne, que tem um discernimento, que tem no cerne dele o respeito, a atenção incondicional para consigo e para com o outro. E que tem faltado. Tem faltado em muita gente essa questão da conexão consigo e com o outro. Então, eu jamais posso estar com você ou com vocês se eu não estiver conectada comigo. E aí você vai perceber que eu posso estar robotizada. Bom dia, Adriana, bom dia. Vamos cuidar das nossas crianças. Vamos, inicialmente, nos cuidar, tá? O que é que eu tenho assistido? O que é que eu tenho feito? O que é que eu tenho lido? O que é que eu tenho vivenciado que pode me dar mais energia para a vida? E o que é que eu tenho feito, consciente ou inconscientemente, que pode baixar o meu nível de energia, né? Baixar a minha pulsão de vida. Vamos cuidar dela para depois também voltar a atenção para os que estão conosco, tá? E aí vale como sugestão a atividade física, porque quando você exercita o corpo, você também faz a parte neuroquímica, você libera os hormônios do bem-estar, você libera mais serotonina, você libera as endorfinas, a dopamina, não é? A ocitocina, o prazer de viver, o amor, a paixão pela vida. Vamos lá conversar então, Eliabe, querido, bem-vindo, bom dia. A conversa hoje é sobre tecnologia e educação infantil. Tecnologia e resultados diretos em nossas crianças. Tecnologia e grau de motivação das crianças para as atividades diárias, presenciais ou online. Você quer dividir comigo esse pedacinho do tempo, Eliabe? Será um prazer. Aí você me diz. Então, não nos enganemos. O espaço está aberto, viu, Eliabe? Deixa eu ver aqui. É uma pessoa que a gente pode entender que vai nos proporcionar essa compreensão também da tecnologia no mundo da modernidade, né? Da coisa mais que veio para ficar mesmo. Então, se ele puder participar agora com a gente, eu agradeço desde já ao Eliabe, porque, gente, se a gente se perder agora, se a gente se dispersar agora, eles também vão ser zumbis, robôs, tá? Zumbis tecnológicos daqui a alguns anos, como alguns já estão sendo agora com 10, 11, 12 aninhos. Então, vamos ter esse cuidado, vamos ter essa atenção redobrada, porque já que é um mundo, que é um milênio de transformação, a gente tem que cuidar dos aspectos emocionais dos nossos menores, dos nossos pequenos. Então, eu fico muito preocupada, só voltando a essa questão, de ouvir de uma criança de 11 anos que tanto faz viver ou morrer, tá? Não é por aí. Eu queria muito esse contato com o Gabriel, porque vocês vão entender por quê quando eu tiver essa oportunidade de conversar com o Gabriel via live. Ele, nossa, ele tem um olhar muito apurado sobre tudo e ele transborda afeto, né? Então, já que somos seres de afeto, como a gente conversou no início, mais do que natural que a pessoa que tem essa inteligência bem desenvolvida, ela passe no olhar o afeto, passe no tom de voz. Vamos lá, meu querido, que honra. Eliabe.
Que bom que você veio, viu? Ó ele! Bom dia! Bom dia, meu querido. Bom dia, deixa eu ajeitar aqui a câmera que parece que eu peguei numa posição não muito boa, né? Então vamos lá. Foi? Agora sim. Vamos ver. Tá legal? Agora consegue me ver bem? Estamos firmes, olhando para o outro. Te Bom, ouço bem. Tá me ouvindo também? tô te ouvindo, tô ouvindo bem, tá? Passei aqui por acaso e vi você aí tratando de uma temática muito importante, né? Não é Tecnologia verdade? e educação infantil. E a gente sabe o quanto isso teve um peso durante a pandemia, né? Está tendo ainda. E a gente sabe que, além de muitos professores, professoras serem educadores, eles também são mães. Eles também têm Uhum. não só a obrigação de repassar o conhecimento, como eles também sofrem com os seus em casa. E aí, como dividir isso, né? Como dividir o Perfeito. conhecimento com o público, né, que são os alunos, e com a sua família. É um desafio muito grande, né, Célica? E a gente sabe Muito. que a tendência é, já é uma realidade, tá? Deixou de ser tendência para ser uma realidade, e que não volta mais ao que era antes. Não volta. Quem achar que a educação vai voltar numa metodologia, né, que todo mundo conhece, que é o tete-a-tete, isso vai, com o tempo, se diminuindo. Mas a gente sabe que a forma híbrida ainda vai continuar em algumas instâncias, né? Sim, Obrigado pelo perfeito. convite. Oh, gratidão. Fica mais um pouquinho, porque assim, a gente estava conversando quase agora, Eliabe, e aí surgiu aqui no caminho a minha irmã, uma das minhas irmãs. E o nosso irmão, na verdade, é mais irmão biológico dela, e irmão afetivo meu, ele tem 15 anos. E ele, desde criança, Eliabe, ele é conectado com os detalhes, sabe? E usa bem a tecnologia, e sabe entrar em vários programas da tecnologia, mas ele não esqueceu a conexão com a inteligência naturalista. Ele fotografa gotículas d'água, Eliabe. Ele fotografa formatos de folhinhas em zoom. Eu vou depois te passar algumas artes Que dele, não me massa. cobra. Gabriel Guzmão. Então, assim, quando você conversa com o Gabriel, que tem 15 anos, tá, pessoal? 15 anos, você sente que ele está nos convidando a uma inspiração. Ele está nos convidando a essa conexão conosco e com o que acontece conosco. Porque, paralelo ao Gabriel, com esse viés totalmente voltado para a natureza, aliás, para toda a questão da vida, dos detalhes da vida, dos animais, das plantinhas, dos insetos, ele tanto fotografa a lagarta, quanto o processo de se transformar em borboleta. E faz com muita delicadeza, com muito cuidado, Eliabe. Tem Que bom. clientes que falam o seguinte, certo, para mim, ainda faz assim, para mim, viver ou morrer é nenhuma, como nenhuma, né? Aí você vai ver o histórico dessa família, é uma família que está adoecida. Você vai observar que os pais também não sabem mais qual caminho seguir. Os pais não conseguem se conectar entre eles. São, nesse caso, são pais separados, né, divorciados, e não tem essa conexão para se formar uma energia emocional legal. É E a verdade. criança, ó, paga o É. preço. Quero mandar aqui um abraço aqui para o meu amigo jornalista, o Anderson Medeiros, tá? Esse cara que tem um conhecimento profundo, tá? E desde manhã, né, pela manhã e à tarde, ele nos passa informações aí bastante atualizadas. Um grande abraço, Medeiros. Sou teu fã, viu? Abraço, É, abraço, lindo. o Vetudo também aqui, o Alexandre, que já está nos acompanhando também. Ele que é um grande profissional na área de mídia, tá? Bom, E que bom. está entrando agora no cenário diferente de carreira. Um grande abraço, Alexandre. 2022 será diferente, meu amigo. Tenha certeza Ah, disso. bom, que Então, bom. quando você fala aí dessa questão do isolamento familiar, e aí eu não quero Sim, apenas me retratar, a, a pandemia. A gente sabe, né, Célica, que por muito tempo, antes mesmo da pandemia, muitas famílias já eram isoladas, tá? Em alguns contextos, né, que a gente pode aqui mencionar. Não só geograficamente, como também fraternalmente, né, as pessoas afetivamente. E como é que se explicar isso agora e eles poderem resgatar pós-pandemia? Não é fácil, não, não não é é fácil, fácil. porque
eles já viviam isso naturalmente. E quando veio a imposição da pandemia, eles tiveram que não só continuar sendo o que era, mas redobrar esses cuidados. Sim. E esses cuidados, não só para ele, mas aos que estão ao redor dele, né, ficaram muito latentes. Né? Ou seja, eles, não, olha, eu já estava vivendo uma vida, né, ou talvez um relacionamento muito diferenciado, né? Ou seja, um relacionamento distante das pessoas. Tá? Pessoas que moram só, ou pessoas que moram juntos, mas fisicamente estão isolados. Quantas pessoas estão assim? Ninguém fala isso. Quantas pessoas nas empresas, tá, estão juntos, mas ao mesmo tempo estão separados, isoladamente? Quando eu falo isoladamente, entendam quem está nos assistindo, é mentalmente, é profissionalmente, é interpessoalmente. Porque a ligação do ser humano, muito mais do que um oi, um bom dia, é o toque, é a conexão, é o olhar nos olhos, é o riso. Isso é muito importante, porque isso faz parte não só do perfil nordestino, como do perfil do ser humano de um modo geral. Então, é difícil hoje você encontrar, e vai ser difícil resgatar de muitas pessoas o riso, porque por muito tempo eles ficaram com as máscaras. Talvez algumas pessoas terão dificuldade de rir, sabia disso? Ninguém tá ligado nisso. Por um uso excessivamente, né? Quando eu falo excessivamente, porque tem pessoas que estão usando a máscara até mesmo em locais que não deviam usar. Eu digo assim, até dentro de casa, no banheiro, no carro. Aí... As pessoas estão assim, tão cheias de informações que terminam se intoxicando sem perceber. Né? O Cláudio foi colocar o perfume, e colocou álcool 70. Olha aí. Achando que era o perfume. Então a gente está nesse bombardeio tóxico, né, do microvírus, da micropartícula, e as nossas emoções também podem estar, como você bem falou, adoecidas. A gente tem que ter esse cuidado, pessoal, porque o mundo de agora, ou a gente se reconecta, ou a gente vai se perder de vez. Então, como ele falou, o toque, o abraço, né, o aconchego. Muitas pessoas não sabem mais abraçar, se sentem invadidas, Eliabe, se sentem invadidas com um abraço. Isso até entre irmãos, até entre parentes próximos, marido e mulher, o toque, o reconhecimento do outro, né? Eliabe, eu te vejo, Cérlica, eu estou aqui. Essa dinâmica que a gente faz muito em processo de integração no mundo corporativo, eu te vejo e o outro responde, eu estou aqui. Aí se toca, se abraça. Isso não está sendo permitido, então as pessoas estão se falando pelo olhar, que a máscara nos ocupa quase mais da metade do dia, né, Eliabe? A gente está o tempo todo. Então, assim, aí a terceira guerra nuclear não foi uma bomba atômica, está sendo uma micropartícula. E alguns de nós podem se descompensar. E que também é natural reconhecer que você não está bem, que você está tendo pensamentos muito depressivos, ideias bastante mórbidas, e procurar ajuda. Procurar ajuda, porque assim, no mundo corporativo também, como esse modelo de trabalho mudou, e mudou de uma forma que talvez nem volte da mesma forma que era antes. Uma empresa grande aqui nossa, uma empresa imensa aqui nossa, na Boa Vista, ela convocou todos os colaboradores para o formato home office e disponibilizou para eles como presente, porque não é presente, é de alguma forma uma ação estratégica, a cadeira ergonômica. Então, estão com as cadeiras ergonômicas nas suas casas, eles trabalham no formato que é paga pela empresa, e eles trazem resultados e páginas financeira muito mais resultados agora nesse novo formato do que antes. Porque antes tinha o estruturamento do trabalho, tinha o engarrafamento, tinha o custo fixo com a estrutura física do escritório, e agora esse mundo veio e favoreceu também algumas demandas, não é? Alguns clientes estão muito satisfeitos, outros nem tanto, porque nem todo mundo conseguiu abraçar essa ideia com tranquilidade, né, Eliabe? Alguns estão meio assim, perdidos. Mas que as empresas elas estão negligenciando, né, algumas delas, eu penso, é uma opinião minha, vendo de fora, a integração emocional. Vamos lá. Eu, inclusive, falei isso num evento esse final de semana numa empresa. Tá? A integração profissional, essa que é
treinamento, é o conhecimento dos setores, do responsável, é uma coisa. Mas a integração emocional tem que ser feita por um especialista. Tem que ser contratado, Célica. Está na hora, a empresa não pode arriscar uma equipe toda contratando um candidato que mesmo tenha sido disponibilizado para o mercado, tenha recém saído de uma empresa, ele, tem um choque, não só cultural, mas como emocional. Então, eu entendo que essa integração emocional, antes da profissional, precisa ser realizada, tá? Para que o candidato ele saiba que, mesmo durante a pandemia, ou mesmo durante o tempo que ele ficou disponível no mercado e que teve aí a chance de conseguir essa vaga, ele não vá com as retrações, ele não vá com resistências, tá? Que isso pode, inclusive, prejudicar o início do contrato de trabalho dele. Ninguém está vendo isso. Sem dúvida, gente. As pessoas conseguem o trabalho por suas competências técnicas, que é o saber fazer. Mas eles permanecem nesse trabalho pelas competências emocionais, que é o saber ser. Como é que é trabalhar no dia a dia com a Célica? Como é que é a escuta dela nas questões de ordem interpessoal? Como é que é a liderança dele, ou a atitude proativa dele ou dela? Ela é uma pessoa de fácil relacionamento ou ela é uma pessoa austera? Ela é uma pessoa que nos convida a um brainstorming ou ela é muito autoritária? Primeiro ela, segundo ela, terceiro ela. Então, a nossa inteligência emocional está sendo colocada à prova. Então, a gente tem que trabalhar nos nossos colaboradores, diretos e indiretos, as questões comportamentais. Está certíssima, Eliabe. As pessoas estão muito tecnicamente prontas, ou não, mas emocionalmente estão muito, fragilizadas. Estão Fragilizadas. muito... Por mais forte, né? E que algumas até digam, não, mas isso aí é fichinha, isso aí eu superei. Bom, mas a gente, enquanto ser humano, que teve contato com outras pessoas, que queira que não, absorvemos. O ser humano, eu sempre digo que, bom ou ruim, algumas formas, né, de osmose, né, nós temos um do outro. E mesmo que você, na hora, não reaja, mas o seu inconsciente vai lembrar, pelo consciente, daquilo que você viu, sentiu, e vai dizer, puxa, realmente fulano tinha razão. Então, eu quero deixar aqui uma mensagem, né? A gente entrou nessa seara da questão profissional, que também não deixa de fugir da área educacional, porque todas as áreas, todas, sem exceções, elas entraram na mesma régua, né, de mudanças, né, através da tecnologia. Então, se você que está nos assistindo acredita que pode mudar, não espere o ano 2022, mude agora, tá? Porque o ano 2022, 2023 é apenas um ano no calendário. É um número. É um número, então quando você chegar dia 31 vai estar 1. Aí você vai dizer, eita, não vai ser ainda este ano. Sim, por que não agora? Então, essa autossabotagem, que muitas vezes elas são geradas, né, ou é gerada, né, porque tem pessoas que têm mais de uma, né? Então, quando essa sabotagem ela é gerada, ela é função justamente daquelas crenças que ela ainda está cultivando até agora, acreditando, inclusive, que o mundo vai voltar ao que era. Você falou uma coisa muito interessante aí, onde todo mundo achava que a Terceira Guerra Mundial seria com armamento pesado, né? Mas nós já estamos numa guerra, e essa guerra é biológica, né, como o mito com partícula que você bem mencionou aí, e que não precisou de muita coisa. A guerra, ela está matando as pessoas pela mente, tá? As pessoas estão se matando lentamente. E esse processo de letalidade, tá? Eu sempre falo que algumas pessoas ficaram com as mentes necrosadas, tá? Não só ideologicamente, tá certo? Como também, até, eu diria, de excessiva informação. Como você bem colocou, às vezes a pessoa, agora mesmo, de meio-dia, liga a televisão, doença para lá, doença para cá, às vezes liga para alguém, porque foi estar doente. Então, aquilo ali contamina a mente. Contamina. Que horas você faz a sua higiene mental? Que horas você limpa os seus pensamentos para ter um sono reparador? Talvez hora nenhuma. A gente está
bombardeado de informações tóxicas. Então, vamos buscar nos afinar com aqueles que nos proporcionam, pelo menos, o bem-estar interpessoal, ou mesmo pela tela, mas inclusive presencialmente. Quais pessoas você sente prazer em estar se relacionando? Você, no caso, ali, você passa energia boa, né? Desde a primeira conversa nossa no telefone, eu sinto que uma pessoa da aura boa. Então, se conecte com pessoas que passam para vocês essa aura energizada. Se conectem com o Gabriel, de 15 anos, que está preocupado em observar os detalhes das flores. Se conecte com Nevinha, lá de Carpina. Bem-vinda, Nevinha. Que ela agradece todos os dias pelo pão de cada dia. Que ela caminha falando com as pessoas lá em Carpina. Que ela agradece pelo existir, pelo nascer do sol, pelo pôr do sol. Então, são pessoas de alma leve que agora, Liabe, nos interessam. As pessoas muito pesadas, psicologicamente muito tensas, e algumas até, me perdoem a palavra, tóxicas, elas têm que dar uma parada para ver onde é que está a dificuldade. Se todo mundo fala que eu estou num momento difícil de relacionamento, todo mundo está errado e eu estou certa, não. Tem alguma coisa que a gente tem que parar para refletir e para voltar a resgatar a nossa conexão com a vida. Porque o que está sendo valorizado é a morte. Mas a pulsão de vida, ela é infinitamente maior que a pulsão da morte, mas não gera ibope, né, Eliabe? Não gera ibope. Se você colocar uma batatinha inglesa, uma batata inglesa, batata doce na geladeira, você vê que mesmo em condições adversas, após uma semana, ela começa a brotar, ela começa a germinar. Ou seja, mesmo em condições contrárias, a vida fala mais que a morte. Observa isso na batata inglesa, na cenoura. Não, Nevinha? E Nevinha está aí, ó, encantada com a vida. Nevinha não reclama absolutamente nada da vida. Depois eu quero até que você a conheça, viu, Eliabe? Ela é agente de saúde lá em Carpina. Passou conosco por um treinamento em 2019, Nevinha. Maria das Neves, ela está aqui conosco. Então, é uma pessoa que ela só inspira e só expira amor. Uma pessoa assim, Eliabe, ela adoece menos, ela se conecta mais, ela dorme melhor, ela tem propósitos mais bem definidos, ela tem a inteligência afetiva bem desenvolvida. Estou com saudade da sua conversa, viu, Nevinha? Do seu colo que acolhe. Estou com saudade de você. Então, assim, uma pessoa dessa é importante para o nosso convívio diário, porque no geral, Eliabe, a concorrência existe, mas às vezes ela é desleal e ela é destrutiva. A gente tem que concorrer para dar o melhor da gente e para que o outro também dê o melhor dele. Não para pisar nele ou nela. Eu vou precisar sair, mas eu gostaria de deixar uma mensagem, né, dizendo o seguinte. Vamos lá. O maior concorrente, ou o melhor concorrente, deve ser com você mesmo, né, onde você deve se desafiar. Em relação ao propósito, você que ainda não tem e não sabe por onde começar, esqueça que alguém pode dizer para você, olha, pense no propósito. Você tem que ter o propósito, não é pensar. Tá? Pensar você vai jogar no futuro. Tá? Então você tem que ter um propósito. Qual é o seu propósito diário? Quando você começa a exercitar esse propósito diário, você vai estar construindo seu propósito futuro. Eu, quando vim entender o que era o propósito de vida, diferente de muitos que era planejar apenas, tá? E passei a viver o propósito, aí eu tive certeza que propósito não é futuro e não é planejamento. Propósito é realidade de vida. Ela deixa de ser aquela mente ou aquele pensamento superficial do querer ser, do querer estar. Então, pensa nisso. Oi? O que nos move? O que é que nos faz acordar de manhã? O que é que nos move para a vida? Exatamente. Então, você falou uma coisa bem interessante. Quantas e quantas vezes são necessárias para que você faça uma asepsia mental? E alguém pode pensar, mas eu não penso em coisa ruim, não. Você que acha que não pensa. Mas todos nós, em algum momento, quando não pensamos, mas alimentamos. Então, essa mensagem quer deixar também uma outra, que se você busca um propósito, primeiramente pense no propósito divino, que é aquele que te dá sem nada em troca. É aquele que você recebe. Só que é interessante entender, e aí, conversando com uma grande mentora amiga minha,
ela me deu uma ilustração muito importante sobre o propósito divino. O propósito divino, se você pegar a mão, pode observar que antes das mãos encostarem uma na outra, tem uma sombra. Então, aonde é que você quer estar? Tá? Tem muita gente vivendo na sombra dos outros. Mas quando você se linka a você mesmo, você passa a ser você. Então, una-se. Pode parecer até surreal, mas às vezes a pessoa está deslocada dela mesma. Então, una-se a você mesma, a você mesmo. Eu de verdade. Tá? Que você vai ver o quanto é importante viver. E outra coisa, eu sempre digo no meu programa, viver vale a pena viver. Ora, como é que é isso, esse trocadilho? É porque tem muita gente que não vive, mas sobrevive. Não, aquele que sobrevive ainda está criando um esforço para viver. Mas pior do que sobreviver é subviver. Ou seja, ele está abaixo da linha de viver. Então, quando você se sentir nesse nível, achando que não tem mais prazer de viver, lembre-se que lá no cemitério tem um monte de pessoas que gostariam de viver. Sim. De pessoas que estão nos hospitais, no setor de oncologia, setor de risco de vida até, querendo 1 minuto de vida nesse final de ano. Então, tem até uma máxima que fala o seguinte, né, Eliabe? Que embora aqueles que quase morram estejam vivos, aqueles que quase vivem já morreram. Já morreram, perfeito. Então, nada pela metade. São os mortos vivos, tá? E tem assim, tem um monte. Então, tire dentro de você essa vida que muito mais biológica, ela é divina. E depende de você. Bonita. E a vida é bonita, é bonita. Então, a gente tem que se conectar, precisa se conectar com o que nos faz assim, ter uma pulsão de vida melhor, o que é que nos dá sentido viver. Gratidão enorme, meu querido, gratidão enorme. Chegue aqui, bote sua mão com a minha. Gratidão. Estamos juntos. Grande abraço, um beijo. Um Feliz Natal, né, para você e para todos os ouvintes que vão assistir essa live, acredito, durante a semana e que possam sentir-se abençoados. Até a próxima. Amém. Tchau, tchau. Gratidão, tudo de bom, amigo. Vamos seguir juntos, tá? Gratidão por sua participação. E Obrigado. É essa a ideia, gente. É a gente entender que a tecnologia veio para ficar e está ficando, mas que não nos percamos com essas ferramentas tecnológicas. Não nos percamos, tá bom? A gente tem que ver que é importante, que é necessário, que é crucial a gente ter esse domínio com as ferramentas tecnológicas. Mas a alma humana sempre será uma alma humana. E quando você consegue estar de bem com sua átma, com a sua alma, você consegue também chegar na alma do outro, porque é uma extensão. Tudo é energia, né? Elétrons, prótons, nêutrons, cátions, ânions. Então, quando você está conectada com você, com seu eu de verdade, você vai alcançar a alma do outro, porque é natural. A energia, ela conflui para esse encontro, tá? Então, a ideia é essa. Vou marcar uma live com Gabriel Guzmão, que é pura sensibilidade, que é puro afeto, e também com Maria das Neves, com a minha Nevinha, que ela só respira gratidão pela vida, que ela só está feliz o tempo todo, e graças a Deus que o universo me presenteou com essa companhia de Nevinha em minha vida. Então, assim, vamos seguindo, nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas vivendo e aprendendo a jogar. E também vivendo e aprendendo a viver, não sobreviver, tá? Porque sobreviver, muitos têm feito, e até subviver. Vamos viver e não ter a vergonha de ser feliz e cantar na beleza de sermos e que somos eternos aprendizes. Tá bom? Gratidão, bom dia a todos, uma ótima terça-feira e que Deus nos guarde. Gratidão.